E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta, então, agora aqui com o vídeo 10, onde a gente vai gravar, então, um exercício para a gente poder treinar, então, o último comando que a gente viu no vídeo 9, que é a leitura a partir do teclado. Beleza? Foi o comando leia. Então, vamos lá. Então, o que diz o exercício? Monte um programa que solicite ao usuário seu peso. Beleza? Já temos uma informação. O programa deve calcular e apresentar a quantidade de água em ml que deve ser ingerida ao longo de um dia. A fórmula é, e aí a gente tem a fórmula ali para a gente conseguir chegar a esse número. Tudo bem? Bom, uma coisa importante aqui para a gente passar a ter agora, pessoal, já que agora a gente já sabe como ler as informações do teclado, é a gente ter esses 3 itens aqui. Primeiro, a gente vai fazer, então, como se fossem 3 perguntas, né? A gente tem que levantar quais são os valores de entrada, ou seja, o que é importante informar para o nosso algoritmo, para o nosso programa, para que ele, então, execute corretamente. O segundo, qual o cálculo, o processamento necessário que tem que ter? E o terceiro, quais são as saídas, ou seja, o que a gente tem que mostrar na tela? Tudo bem? Com essa informação da entrada é importante para a gente poder saber, então, quais são as variáveis que a gente vai precisar. Com o processamento também, dependendo dos cálculos, a gente já vai saber quantas variáveis a gente vai calcular, a gente vai utilizar, quais tipos das variáveis. E a terceira, quais são as informações que o usuário vai estar esperando no final. Então, aqui só um exemplo, somar 2 números. A gente tem na entrada número 1, número 2. Processamento, então, é a soma desses 2 números e o resultado da soma. Então, de antemão, a gente consegue já ter uma visão do todo, de como é que o algoritmo vai funcionar. Perceba que aqui, por base, a gente já tem definido, por exemplo, uma variável chamada número 1, outra variável número 2 e uma outra variável para somar esses números. Beleza? Então, aqui no nosso algoritmo, voltando ao enunciado, olha só o que ele diz, né? Monte um programa que solicite ao usuário o seu peso, ou seja, já temos então uma informação de entrada. Qual tipo de dado, qual tipo de variável que registra peso? Lembrando que peso tem casas decimais, então isso é extremamente importante para a gente montar o nosso algoritmo. Depois ele diz então aqui o algoritmo deve calcular e apresentar. Esse apresentar, pessoal, quer dizer que é uma mensagem que ele tem que mostrar para o usuário, beleza? Então, é uma informação de saída. O que ele tem que mostrar na saída? Quantidade de água, beleza? Essa é a informação que o algoritmo está pedindo. E aí, pessoal, aqui a gente tem a nossa fórmula. Se a gente for observar, claro que esse exemplo aqui, no início, a gente começa a dar os enunciados bem mais detalhados, no final a gente vai ver que os enunciados já vão ser bem grandes. Essa informação você vai ter que abstrair do texto, descobrir o que é uma informação de entrada, o que é uma variável, tudo bem? Isso faz parte do desenvolvimento. Observe o que a gente tem aqui, ó, quantidade de água e o peso. Fora isso, a gente tem um valor fixo aqui, que a gente pode atribuir a uma variável ou realizar o cálculo diretamente. Vamos agora, então, lá para o Portugal Studio Web, para a gente, então, realizar esse cálculo. Pessoal, de volta aqui, então, na ferramenta agora, o que a gente vai fazer? Então, a gente viu, pessoal, que a gente precisava armazenar um peso. Tipo de variável que a gente utiliza para peso é real. Então, olha, eu vou colocar real e peso. Lembrando que a gente sempre deve utilizar nomes significativos, beleza? Fazendo uma revisão rapidinha aqui do que a gente falou. Nomes significativos das nossas variáveis, ou seja, ao invés de colocar P, né, que aí você fica perdido no meio, escreve peso, beleza? Não tem problema nenhum a sua variável ter um nome longo. Lembrando só que ela não pode ter espaço, beleza? Outra coisa, pessoal, indentação. Lembra só do nosso código? Repare que o real não está sendo escrito aqui na mesma linha da função. Ele está um tab mais à direita, tudo bem? Tab é uma setinha que tem no teclado de vocês, que tem uma seta para um lado e seta para o outro. Ele já dá o espaçamento correto que a gente utiliza na linguagem de programação. Uma outra variável que a gente viu que a gente vai precisar, pessoal, é QTD água, beleza? Que vai ser
para a gente solicitar água. Pessoal, lembrando, variáveis todas em minúsculas, sem acentuação. Perceba que a água não tem acentuação. Outra informação, como a gente falou, ó, não posso criar uma variável que TD espaço água. Ela tem que ser junta. Beleza? Bom, o que a gente vai fazer depois disso, pessoal? Uma outra boa prática que a gente falou, a gente tem que ler do teclado o peso. Antes, a gente vai falar para o usuário, digite seu peso. Beleza? E aí sim, a gente tem o comando leia. Leia qual a variável que a gente quer que armazene o peso do nosso usuário. É a variável peso, então é ela que a gente vai colocar no peso. Então, esse leia vai servir como atribuição. O valor lido é armazenado na memória. Depois disso, o que a gente vai fazer, pessoal? Cálculo. Qual era o cálculo? Lembra? Peso vezes 0,40. Feito isso, pessoal, no QTD Água a gente já vai ter o resultado, porque o algoritmo vai estar calculando. Basta, então, a gente... Vou pular uma linha aqui. Você deve ingerir pelo menos... E aí a gente vai mostrar o valor que a gente quer na tela. QTD Água por dia. Pessoal, percebam aqui que é a primeira vez que a gente está usando variáveis e mais de um texto. Então, como é que a gente faz? Ó, colocamos o texto, fechamos as aspas duplas, colocamos uma vírgula, colocamos uma vírgula para separar o primeiro texto, beleza? Aqui está o primeiro texto. Ó. Abre e fecha aspas duplas. Da variável, depois colocamos uma outra vírgula e começamos, então, o próximo texto, tá bom? Uma outra observação, pessoal. Observem que aqui, pessoal, ó, tem um espaço entre o S e aspas duplas. E aqui também tem um outro espaço, ó, entre a abertura de aspas duplas e o P. Para que isso? Para que não apareça menos a quantidade e pôr depois tudo junto. Beleza? Ó, vamos só mandar rodar esse algoritmo. Vou digitar um peso qualquer aqui, 66,5. Veja, você deve ingerir pelo menos... Opa! Ele deu aqui 26,6. Como a gente quer em ml, o que a gente tem que fazer aqui, pessoal? Colocar mais um 0 aqui. E aí, aqui, ó, vou colocar ml por dia. Vamos mandar rodar de novo. Colocar 58,7. Opa! Olha só como é que ficou. Você deve ingerir pelo menos 2,34. O número ficou grande, a gente não vai ver ainda como é que tirar essas casas decimais, tudo bem? Mas seria 2,34 ml aqui, seria em litros. Então, já que esse número ficou muito grande, a gente pode colocar aqui litros. Então, ó, vamos mandar, sei lá, 68,9. Olha, você deve ingerir 2 litros, né? No resultado, você deve ingerir 2,75 litros, ou seja, 2 litros e 750 ml. Beleza? É isso então, pessoal. Esse foi o nosso terceiro exercício. Exercício, então, para a gente utilizar o comando leia, que é o comando de leitura do teclado. Um abraço, bons estudos.